E aí, tudo bem com você, caro leitor, cara leitora? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal Cadu Literário e hoje eu estou muito empolgado porque vai ser a minha primeira indicação de livro de fantasia e não é qualquer livro. É um livro muito especial, foi uma leitura muito especial para mim ano passado e que me deixou muito tempo pensando, me marcou bastante, que é esse aqui, ó, O Gigante Enterrado do autor Kazuo Ishiguro. E eu não vou falar só do livro, eu vou trazer também curiosidades que pode ser até novidade mesmo para quem leu, pode ser que até quem leu não saiba o que eu vou falar aqui, então fica comigo até o final desse vídeo porque tá muito bacana. E para começar, do que se trata essa história aqui? Antes de mais nada, a gente está falando de um livro de fantasia, então, como todo livro de fantasia que se preze, a gente vai encontrar aqui criaturas fantásticas, como dragão, na verdade dragão não, dragoa, né? Porque é um dragão fêmea, a gente tem cavaleiros, batalhas com espadas, tem ogros e outras criaturas fantásticas também. Mas apesar de ter essa quantidade interessante de criaturas fantásticas, o ponto principal desse livro não são essas criaturas, cara. Tem algo muito mais profundo envolvido e, para começar falando sobre os personagens, os protagonistas são um casal de idosos, que é o Axel e a Beatriz, e nesse mundo que eles estão vivendo, que é uma Grã-Bretanha que foi destruída pelas guerras recentes, eles estão sofrendo por um problema de memória, de perda de memória, né? Na verdade, não só eles. As pessoas que vivem naquele mundo, todas essas pessoas estão sofrendo por um problema de perda de memória que é causado por uma névoa misteriosa, certo? Mas a questão é que esse casal de protagonistas, eles resolvem sair em uma jornada em busca do filho, porque eles não conseguem nem mais lembrar da feição do filho e não sabem o que aconteceu com ele, para onde ele foi. Agora falando sobre a história em si, mas claro, sem dar nenhum spoiler, esse livro, O Gigante Enterrado, ele é mais que um livro de fantasia. É um livro que convida a gente para fazer uma reflexão muito bacana sobre a guerra, sobre a morte, sobre o amor. E o autor, ele utiliza muito de metáforas para poder até mostrar a visão de mundo dele. No caso da morte, por exemplo, a gente percebe principalmente ali da metade do livro até o final que o autor, ele quer mostrar que tem uma visão sobre a morte muito particular. E o final do livro, cara, você percebe isso e quando você vê aquilo que acontece no final, que eu tô aqui tentado para falar, mas não posso para não estragar a surpresa, aí você fica realmente meio que pensativo a respeito do que o autor quer passar pra gente e a visão dele do que é que acontece depois que alguém morre e o que é que acontece do outro lado, né? Esse livro, apesar de ele ser pequeno e ele não tem tantas páginas assim, mas as páginas são até densas, tá? Mas eu acredito que isso tem a ver com a forma de o autor escrever. Ele tem essa questão de escrever e colocar bastante detalhe nas páginas, o que não é uma coisa ruim, tá? Agora, claro, é recomendável que você leia no momento que você estiver mais tranquilo, que você tiver mais tempo sobrando, porque vai chegar uma hora que você vai se empolgar tanto com essa história que você não vai querer parar, né? E é bom dar uma certa atenção, até para poder entender certas metáforas que o autor está utilizando aqui, para poder transmitir o que ele está pensando, certo? Outra coisa que você percebe também, que o autor teve muito cuidado de escrever nesse livro, é a respeito daquela reflexão sobre o relacionamento, sobre a relação de duas pessoas que já estão juntos há muito tempo e as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Porque a gente sabe que quando duas pessoas estão juntas, existe todo tipo de dificuldade para qualquer casal. Agora, vamos imaginar um casal que já está convivendo ali há muitos anos, e num cenário em que está acontecendo guerras e está destruído e muitas dificuldades, né? Questão de moradia, é um lugar que não tem nada de fácil. E além disso, eles dois são sozinhos, né? Até o motivo pelo qual a gente imagina que eles vão querer ir em busca do filho, não só pelo fato de ser o filho deles, mas também pela questão da solidão, né? Tem um momento mesmo ali no começo do livro que a gente percebe que eles estão juntos, mas tem a questão da escuridão, de viver no escuro. E isso também acredito que seja uma metáfora do que o autor está utilizando, aquela questão de deixar a escuridão de lado e buscar a luz de alguma forma, certo? Até para poder não viver só naquele mundo, aquele mundo escuro. É um detalhe que eu saquei que eu achei bem interessante, assim. Tem um lance mesmo que a gente descobre bem lá para frente mesmo com esse casal, algo que aconteceu com eles dois no passado. E o curioso é que a gente não sabia disso até o momento em que eles estão sem lembrar de nada, certo? Mas, obviamente, isso aqui não é spoiler, mas vai chegar um momento em que eles vão conseguir recuperar as memórias, mas não posso dizer como. E depois que eles recuperam as memórias, aí é que meio que vem aquele baque, né? De lembrar desse evento que aconteceu e que colocou o relacionamento deles à prova. E a questão de
colocar na balança o que é mais importante nesse momento. É deixar de lado, é perdoar, entendeu? É continuar seguindo em frente, apesar desse erro que um dos dois cometeu. Então, isso aí é muito legal, cara, porque a princípio a gente vê eles dois juntos ali e eles se tratam muito bem, né? O Axel, por exemplo, ele chama a esposa dele de princesa, ele tem um carinho muito grande por ela e ela também tem um carinho grande por ele. Os dois se amam muito. Só que depois que você descobre as coisas que aconteceram com ele no passado, então fica aquele pensamento ali, poxa, será que esse amor era tão forte assim? Mas aí você vai percebendo que é isso que o autor quer trazer, é que independente desse tipo de dificuldade ou das coisas que às vezes acontecem com um casal, se o amor for mais forte, então ele é capaz de superar tudo, né? Principalmente se os dois continuarem juntos e fizerem um pelo outro, um ajudar o outro, um está sempre pelo outro ali. Eu achei isso muito bacana. Agora eu vou contar uma experiência muito bacana que aconteceu comigo, que é o seguinte, uma parte desse livro eu li no interior, certo? Quando eu viajei para Valença, aí de lá eu fui para um interior mesmo, que é um lugar bem simples, tem poucas casas e tem bastante natureza em volta, então é um lugar bastante inspirador para quem gosta de ler. Só que para mim a leitura acabou sendo bastante imersiva pelo seguinte, porque o cenário desse livro aqui tem a ver com o lugar que eu estava. Tinha muita árvore, tinha muita natureza em volta, mata, planta, todo tipo de planta que você imaginar. É um cenário muito bonito, certo? E o livro, ele se passa em um cenário parecido, porque é um lugar que, apesar de ter sido destruído pelas guerras, mas tem a vila lá com as casas, né? Casas simples e a natureza em volta. Então, eu acabei tendo uma sensação muito boa assim quando eu estava lendo lá. Tanto que eu queria até terminar o livro lá, mas acabou não dando tempo. Terminei quando eu retornei. E eu achei isso muito bacana. Então, se você tiver a oportunidade de ler no interior ou num lugar assim que tenha a natureza, leia, porque com certeza a sua leitura vai ser mais imersiva também. Agora, falando sobre as curiosidades, a primeira é que é o seguinte, esse livro ele levou 10 anos para ficar pronto. E sabe quem é que foi a culpada? A esposa do autor. Exatamente, deixa eu explicar para você. Primeiro, o autor ele teve a inspiração para escrever o livro, ele começou a escrever os rascunhos, estava bem empolgado, achou que estava muito bom, e aí ele foi lá e mostrou para a esposa dele. Ele chegou, querida, o que é que você achou do meu livro? Dá uma olhada aí, é um livro novo que eu estou escrevendo. Ela chegou, deu uma folheada, olhou, leu tudo direitinho, depois deu a resposta para ele, amor, não tá legal não. Não tá legal, tenta tudo de novo, começa tudo de novo, do zero. Foi isso que ela falou, cara, ela não gostou, não achou bacana, então ele acabou escrevendo tudo de novo, só que não de imediato, ele acabou engavetando esse projeto, deixou para escrever outras coisas naquele momento, e aí só depois de um bom tempo é que ele retornou com a escrita desse livro, então isso acabou totalizando lá seus 10 anos, mas que com certeza valeu a pena esperar, porque ele acabou dando vida a essa obra magnífica aqui, cara. Agora, a outra curiosidade é que tem um filme que está em produção e vai ser dirigido por Guillermo del Toro, certo? É um filme que vai ser naquele estilo de animação stop motion, que eu sou apaixonado, cara, porque eu gosto muito de desenhar, gosto de arte, e esse stop motion é um tipo de arte que eu aprecio bastante, porque dá um trabalho danado, mas fica muito bem feito, cara. Só que esse filme, ele não tem data de produção ainda, então o jeito é esperar e acompanhar as novidades aí na internet, né? Mas até onde eu pesquisei, ainda não tinha data de estreia. Mas, voltando ao livro, fica aqui minha indicação, O Gigante Enterrado de Kazuo Ishiguro, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado e que com certeza eu faria uma releitura. Agora diz pra mim aí, você que já leu, o que é que você achou desse livro? Se você teve essa mesma percepção que eu tive, deixa aí nos comentários e bora bater esse papo bacana. E você que gosta aí de livros, de indicações, se inscreve se você gostou desse vídeo que eu vou estar trazendo mais, tá? Porque aqui eu falo sobre livros de fantasia, livros de suspense, livros clássicos e também vou mostrar a jornada da escrita do meu livro, as atualizações, e também vou trazer vídeos de incentivo à leitura para você que quer começar a ler, beleza? Então, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.